Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que todos tenham assim, um dia bastante feliz, com chuvas de bênçãos. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 30 de abril, a lição 5, ela tem como título Iluminados pelo Espírito. E a lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo João, capítulo 14, versículos 25 e 26, capítulo 16, versículos 13 até 15, e também no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. E o que nós vemos aqui nesses capítulos e versículos quais são os princípios de como nós devemos interpretar as Sagradas Escrituras. E Deus, né, através assim de um processo de inspiração, ele trabalhou com os profetas e os apóstolos, e através deles, ali, como diz lá em Efésios 2:20, ele fez uma revelação para que essas pessoas escrevessem as Sagradas Escrituras, a fim de que a sua palavra da verdade ela fosse proclamada, ela fosse publicada e disseminada globalmente no mundo, como fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E Jesus, antes dele ascender aos céus, ele reuniu seus discípulos, que estavam assim bastante aflitos, né, porque eles estavam sabendo que Jesus já não estaria mais com eles. E Jesus aproveitou aquele momento para orientar os seus discípulos. Ele disse que ele iria para a casa do Pai, mas que eles, discípulos, não ficariam sozinhos, porque ele enviaria o Consolador Espírito Santo. E isto logo aconteceu no dia de Pentecostes, onde os discípulos passaram a ter poder realmente de curas, de pregações fabulosas, né? Onde muitas pessoas foram batizadas, né? E Jesus diz que o Espírito Santo iria ensinar a eles todas as coisas, né? Para que eles pudessem ter sabedoria. E os faria lembrar de tudo que ele havia ensinado a eles anteriormente, para que eles se sentissem assim, seguros, né? Diante das aflições, das perseguições, e quais as atitudes que eles deveriam tomar, né, diante desses acontecimentos. E a presença do Espírito Santo os ajudaria a interpretar as profecias corretamente, iria elucidar as palavras das Sagradas Escrituras para que eles tivessem entendimento e, acima de tudo, eles pudessem ter sabedoria. E Jesus diz que o Espírito Santo os guiaria em toda a sua caminhada para que eles pudessem ver a verdade, pois nenhuma profecia foi dada por vontade humana, e sim por Deus que inspirou pessoas. E a lição de hoje fala algo importante, né, de que o Espírito Santo realmente ele ilumina pessoas para que elas possam ter conhecimento da verdade. E assim ocorreu com várias pessoas e reformadores que durante a caminhada puderam ter sabedoria para que eles pudessem suportar não só as perseguições, né, mas que eles tivessem mais fé, força, determinação para que pudesse vencer todo esse período.
E um deles foi Martinho Lutero, que ao vasculhar uma biblioteca, ele encontrou acidentalmente uma Bíblia original, traduzida do latim, onde ele jamais havia visto, né? E isso atraiu a sua curiosidade, né? E ele acabou lendo completamente aquelas Sagradas Escrituras e viu maravilhas ali. As promessas de Deus bem claras, e para que todo aquele que nele crê. E ele sentiu-se atônito, né, ao ver aquelas verdades, ao perceber que apenas uma porção das Escrituras, naquela época, elas eram ensinadas ao povo. E isto aguçou a sua luta interior para realmente mostrar a verdade e fazer uma reforma dentro da igreja para que realmente a verdade fosse estendida a todas as pessoas. E o desejo de Lutero era fazer uma reforma protestante. E isso aumentou ainda mais quando um teólogo chamado Johann von Staupitz, que era um vigário do mosteiro, confessou a Martinho Lutero de que a Igreja Católica Romana ela escondia as verdades, né? E que ele, Lutero, após ele descobrir, ele deveria seguir com essas verdades, que ele deveria realmente observar essa Bíblia que ele encontrou e ir à frente no seu trabalho. E Martinho Lutero, ao ler essa Bíblia em latim completa, né, leu capítulo por capítulo, inspirado pelo poder do Espírito Santo. Viu com clareza as verdades contidas ali e sentiu o poder das Escrituras na vida dele. E ao se dedicar e se debruçar sobre essas belas páginas dessa Bíblia que ele encontrou em latim, o Espírito de Deus o iluminou. Ele passou a ter sabedoria, entendimento, conhecimento, e na medida em que as verdades iam aparecendo, e aquelas coisas que estavam assim obscurecidas pela Igreja Católica, pela tradição, aquelas páginas que Lutero ia passando assim, elas pareciam se saltar da Bíblia, onde era Deus atuando, porque ele sentia-se cada vez mais vontade dele mais. Encantado com o que ele encontrou, Lutero disse: "Ó, que Deus dê esse livro para mim." E assim aconteceu, e Lutero foi considerado um dos maiores reformadores protestantes. E Lutero, ao ler a Bíblia verdadeira, sem cortes, sem filtro de tradições humanas, ele descobriu nela o verdadeiro caráter de Deus, o seu amor verdadeiro, que só ele pode levar um caminho para a salvação. E nas Escrituras, os protestantes observaram a mensagem central de Deus, que quis comunicar à humanidade em meio a esse grande conflito. E a mensagem era a seguinte, que o nosso Senhor, ele é um Deus de amor e justiça e não um tirano. E era essa mensagem que Deus queria realmente que as pessoas proclamassem, que mostrassem o verdadeiro caráter de Deus. Mesmo quando nós nos rebelamos contra Deus, o Senhor se sacrificou em nosso lugar, mostrando um amor
ágape, onde ele deu o seu único filho amado Jesus para morrer pelos nossos pecados. Que grandioso amor foi este! Nosso Pai nos presenteou com sua justiça, permitindo nossa restauração em seu reino, quando nos acolhe esse presente com fé. Né? O Evangelho do apóstolo João, certamente nós podemos chamar de o Evangelho do amor. No capítulo 14 de João, momentos antes de Cristo ser preso, o mestre se preocupou em orientar e confortar seus discípulos. Ele mencionou duas promessas para dar esperanças aos seus seguidores. E foram estas: Cristo fala da vida eterna após a sua vinda. É a primeira promessa. E a segunda é a vinda de um outro Consolador após ele ascender aos céus. Ele menciona que a obra do Espírito Santo capacitaria cada seguidor seu ao proclamar o Evangelho, onde as pessoas se dispõem a levar o Evangelho. O Espírito Santo os ajudaria nessa caminhada. O Evangelho do Reino que Deus gostaria que fosse proclamado. Até Jesus diz que deveriam estar ensinando aos demais. E Jesus ali lhe diz que todas as coisas o Espírito Santo os faria lembrar de tudo o que ele, Jesus, tinha dito quando ele, Jesus, esteve entre nós. Está lá em João 14, 26. Onde esta obra, né, promove realmente a paz, o entendimento, a paz que só Cristo pode dar, que está lá em João 14, 27. E assim, Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos no propósito de iluminar o ser humano e salvar a raça humana caída. Nesses versos de João 14, que Jesus havia prometido, né, a vinda e atuação do Espírito Santo em seus discípulos, logo na sequência acabou acontecendo no dia de Pentecostes. E assim, a plena certeza de que esse mesmo Espírito de Deus, que inspirou escritores bíblicos, é o mesmo Espírito Santo que nos inspira hoje, né? Que nos ajuda realmente a nós entendermos as Sagradas Escrituras. Se nós assim o solicitarmos, né, quando nós estudamos as Escrituras, nós clamarmos, né, para que possamos ter entendimento, sabedoria, e o Espírito Santo vem nos ajudar. Ele aponta a verdade que está na Bíblia. Pedro, em sua carta lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, ele exorta a todas as pessoas que a fonte de origem das Escrituras, ela vem de Deus, que nenhuma profecia da Bíblia, ela vem de interpretação ou elucidação particular de seres humanos. E jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, e sim através do poder de Deus. E Pedro explica à igreja que pessoas especiais, consagradas, profetas, falaram da parte de Deus, movidos pelo poder do Espírito Santo. Lamentavelmente, muitas pessoas que não têm sabedoria, que não têm entendimento, que não entendem, minimizam o elemento sobrenatural da Bíblia e exageram no elemento humano para interpretar a Bíblia, e eles falam de si mesmos, pois jamais as profecias teve origem de vontade humana,
mas homens inspirados por Deus que falaram o que havia passado com eles, né? Como Satanás, ele não pode manter essas escrituras, a Bíblia, né, longe de pessoas. Ele, como um ser astuto, né, e conhecedor dessas escrituras, ele trata de traçar uma estratégia que ele usa da melhor forma, como despojar da Bíblia o caráter de sobrenatural, a importância da Bíblia. Ele tenta retirar isso e torna-se um livro somente para as pessoas que não entendem, né? Uma boa leitura é o que eles acham que é, né? Ou ainda, muito pior, ele ataca realmente e menciona que a Bíblia ela é uma ferramenta ultrapassada, uma ferramenta opressora da religião, que a Bíblia é um livro difícil de ler, para justamente controlar as massas e levá-las à perdição. Por milênios, Deus trabalhou por meio de patriarcas e profetas a fim de combater a desinformação, a mentira do diabo, e para alcançar um objetivo ainda mais importante, chamar a humanidade ao entendimento corretamente, confiar nele e aceitar o seu plano de salvação, e assim sendo, as Escrituras desempenham um papel importante e fundamental na relação especial de Deus. Por isso que nós devemos interpretar as Escrituras com corações preparados, sinceros, clamar o auxílio do Espírito Santo e ele nos mostrará a verdade, nos instruirá, nos guiará no caminho da luz e nos direcionará para a verdade. Por isso que os grandes reformadores da Idade Média viram claramente que o Espírito Santo, e não os sacerdotes, ou autoridades eclesiásticas, ou o Papa, eles eram intérpretes infalíveis das Escrituras, de forma nenhuma, por serem seres humanos falhos, que eles falavam de si mesmos, né? E com interesse deles, e que deixavam coisas em dúvidas da Bíblia. Certa vez a rainha da Escócia, chamada Maria, ela indagou um reformador escocês chamado John Knox e perguntou: você interpreta a Bíblia de uma maneira e os professores católicos romanos as interpretam totalmente diferente, de outra forma. Em quem deverei acreditar? Em quem deverá ser o juiz nesse assunto? Veja a pergunta da rainha. E o reformador disse: creia somente em Deus, que claramente ele falará em sua palavra. Viu, meus amigos e minhas amigas? E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria e passa a ter o devido entendimento e manejar melhor as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não haverá mais morte, mais aflições, mais dores. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.